O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou Vladimir Putin, o líder da Rússia, em um apelo pelo fim da guerra entre o país, a Rússia, e a Ucrânia. Em declaração hoje, o líder norte-americano disse que vai aplicar impostos, tarifas e sanções contra produtos russos caso o acordo não seja firmado. A notícia do Metrópolis, mas foi repercutida em todo o mundo. Em uma publicação na rede social, Trump disse, na verdade a rede social é a Truth, que é aquela da direita, né? Aqui ele criou. Trump disse disse não ter a intenção de, abre aspas, machucar a Rússia e seu povo, mas, no entanto, ele afirmou que a guerra era ridícula e disse que o fim do conflito pode acontecer de uma forma tranquila ou de, abre aspas novamente, um jeito difícil por meio de sanções econômicas contra o país liderado por Putin, abre aspas novamente. Dito isso, farei um grande favor à Rússia, cuja economia está falhando, ao presidente Vladimir Putin, fecha aspas, escreveu o Donald Eu acho que Trump. nesse caso aí é inteiramente bravata, e aí esse vai ser o problema, de a gente entender o que é bravata e o que é potencialmente efetivo, porque a Rússia já tem sanções econômicas, inclusive desde antes da guerra com a Ucrânia, tem sanções impostas pelo governo Trump, o anterior. O governo Biden e a União Europeia promoveram outra série de sanções à Rússia. O que a Rússia exporta para os países envolvidos aqui nessa dinâmica é 0,3%. Então, economicamente, Putin já deu todos os sinais que está andando para qualquer tipo de retaliação econômica. Eu não vejo como... O que é que ele vai fazer? O que é que ele tem de tarifa para impor à Rússia que detém a Putin? O que tinha para ser taxado de coisa já foi feito e ele continuou na guerra contra Kiev. Então, para mim, isso aí é bravata pura. Mas eu acho que até uma atualização mundial, sabe? Eu acho que ele estava alinhado com o Putin, né? Agora ele está, pelo menos, deixando claro aí que não tem tanto alinhamento assim. Tem uma coisa aí, o seguinte, que hoje teve no mercado financeiro internacional uma forte desvalorização do dólar, justamente porque aquela confiança inicial... Quer que eu traga aqui? Quer que eu traga aqui? Sim. O dólar mantém a trajetória de queda na sessão de hoje, em movimento que se acentuou no fim da manhã e no início da tarde, em meio às expectativas dos investidores sobre a política tarifária e comercial do governo Donald Trump nos Estados Unidos. No meio da tarde desta quarta, a moeda dos Estados Unidos recuou ao menor nível desde dezembro de 2024, batendo R$ 5,91 na mínima da sessão até aqui. E aí, Ciro, na verdade é o seguinte, porque o Trump está fazendo muita lorota, e assim, coisas práticas ainda, em termos econômicos, ainda não foi tomada. Apesar que, vamos lá, ele fechou a fronteira com o México em relação à imigração, ele começou uma política fortíssima de expulsão daquelas pessoas que estavam ilegais já condenadas e depois vai para as que estão ilegais e ainda não condenadas. Trump, ele tem falado muito, e assim, chega um ponto que em vez de ir para uma curva ascendente, a pessoa vai para uma curva descendente, e parece que é o que está acontecendo com o presidente dos Estados Unidos. Era interessante aquele negócio do canal do Panamá, da Groenlândia, até a anexação do Canadá, que é impossível isso, né? Mas assim, ele estava falando, na verdade, da questão expansionista dos Estados Unidos. Hoje, uma leitora minha, que eu quero muito bem, ela disse, faz a sua cobertura em relação à administração Trump, está uma merda. Mas é porque mesmo que você não está analisando os fatos, mas não dá para, sinceramente, não dá para gente... Você falar que ontem a gente vai analisar o que ele está te falando, é isso? E colocar... infelizmente não dá, porque assim, eu não tenho a equipe da CNN, não. Então, só assim, atualizando aí, o dólar fechou a 5,94. Chegou a 5,91, mas fechou a 5,94. Sem falar que ontem ele foi extremamente desumano com aquela bispa. Quando ele postou acho que é Truth Social, não sei, que ele disse que o tom dela foi nojento, desagradável, algo assim. Eu imaginava ir buscar o vídeo e encontrar um vídeo de uma mulher com um tom agressivo. Aí quando eu fui ver o discurso, a mulher num tom ponderado, pedindo misericórdia sobre imigrantes e comunidade LGBT.
Aí ele chamou o tom da mulher de nojento, desagradável e exigiu desculpas. Além do mais covarde, porque se estava lá na frente dela, se ouviu o discurso dela e depois apertou a mão dela, cumprimentou ela, depois de tudo que ela disse que ele acha que foi nojento, ele no mínimo deveria ter dito assim, minha senhora, lá na hora. Aí não, aí vai para a rede social, parece menino, vai para a rede social para exigir desculpas. É um homem, sabe? Se Donald Trump já era arrogante, né? Assim, considerado uma pessoa arrogante, depois que ele foi eleito do jeito que foi, né? Depois que ele voltou à Casa Branca do jeito que ele voltou, assim, contra tudo e contra todos, com exceção do povo americano, lógico que ele mas mesmo falar assim, muito mais, né? Com o povo americano, sabe? Eu acho que ele está passando do tom. Isso, do mesmo jeito que eu falei ontem, que ele era uma luz para a direita, pode ser um farol que se apague, porque a continuar nesse ritmo não é um negócio legal, não. Já que tua amiga falou aí que estava precisando analisar melhor a política dos Estados Unidos, me corrija se eu estiver errado, certo? Mas o mercado muitas vezes ele projeta já com as informações, né? Como por exemplo, Trump reforçou a promessa de impor tarifas de 10% à China, e a União Europeia também considerou alíquotas de até 25% contra México e Canadá. Aí o mercado projeta que com essas tarifas o mercado norte-americano ia subir, e aí ele já sobe antecipadamente. Só que aí quando o cara assume e não confirma essas tarifas, que não foram confirmadas até agora, segundo dia de gestão, aí o mercado começa a entrar em como é que eu vou dizer? Parafuso. Em dúvida, né? Começa a desconfiar, e aí o dólar que estava lá em cima vai caindo, agora, caindo. O bom trazendo aqui para o Brasil é que o Lula hoje levou outra cacetada. Que ontem o Trump falou da irrelevância, assim, que não sabia nem que Lula estava metido, o Brasil estava metido na guerra Ucrânia-Rússia, e hoje o Zelensky disse que o Brasil não tem relevância nenhuma em relação à guerra, e que o momento do Brasil já passou. E é muita política fuleira, desculpa o termo, que quando eu quero botar um negócio abaixo de qualquer coisa, eu gosto de usar esse termo, fuleira, porque é a política externa brasileira do presidente Lula. É de fazer pena, abaixo da cintura, é terrível. Olha, o presidente do Nubank, que é uma fintech que surgiu aqui, está lá em Davos, né, lá no Fórum Econômico Mundial, e ele tem uma matéria no Valor Econômico, em que ele destaca isso, que ninguém nas conversas sobre investimento está mencionando o Brasil, porque a credibilidade foi perdida. E depois que se perde a credibilidade, é difícil ter algum nível de confiança para aportar investimento no país. E aí, semana que vem, o Brasil vai aumentar novamente a taxa de juros, né? Vai aumentar, e outra mais coisa, um ponto percentual. A Bolsa vem numa vertente de baixa, né? Assim, tudo muito ruim. Os prognósticos para esse ano, a gente começou o programa falando dos prognósticos do Rio Grande do Norte, do Brasil também não é nada fácil, não é o nível armaria. Deus me livre que Lula consiga chegar ao nível que Fátima deixou o Rio Grande do Norte, mas o do Brasil também é um prognóstico difícil, e dessa vez, e a partir desse ano, vai começar a influenciar no bolso do trabalhador. Vai começar a influenciar. Quer ver uma coisa? Que assim, hoje a Azul soltou um comunicado dizendo que vai cancelar, suspender o voo Natal Fernando Noronha. A Azul está em crise, não tem nada a ver com Fátima, tudo. Mas por que a Azul está em crise? Por causa do dólar. De repente, em um ano, a empresa, as dívidas dela subiram 25%. Certo? Então, assim, aí vai suspender. Isso vai atingir as pessoas. Né? O pessoal também está falando de forma errada a questão da fusão da Gol. A união com a Gol, com a Azul, né? Não é a fusão. Fusão é quando duas empresas, pessoal, se juntam para montar uma terceira empresa. Não é o caso aí. O que há um compartilhamento de voos, cada um continua com suas dívidas e tudo, mas o que vai ocorrer é o seguinte, a diminuição da concorrência. O impacto que é o mais negativo vai acontecer. Eles vão dividir os voos, não vão concorrer ali entre si em algumas regiões. A gente vai andar sempre lotado, né? A quantidade de aviões que a Gol e a Azul tem parados por falta de manutenção é enorme, mas isso vale também para picanha, isso vale para tudo. Então, assim, esse ano começa o trabalhador a sentir
as ações do desgoverno Lula. Ó, o presidente argentino... A gente está falando de companhias que já tiveram financiamento de BNDES, já um bocado de vezes. A Gol teve dinheiro do BNDES. A Latam, hoje Latam Airlines, se fundiu com a chilena lá para também sobreviver, mas são companhias que antes de fazer isso aí, de se juntar com outra, mete a mão no financiamento do BNDES, injeta dinheiro lá, aí não dá certo, não faz o dever de casa, aí vai sobrar para quem? Para a gente, que agora você vai ter 2 companhias aéreas para voar. 3 já era assim maravilhosa. O presidente argentino Javier Milei afirmou hoje que está disposto a retirar a Argentina do Mercosul, o bloco comercial que reúne os 5 países sul-americanos, caso isso seja necessário para concluir o acordo com o livre comércio com os Estados Unidos. Abre aspas. Se a condição extrema for essa, sim, fecha aspas, respondeu o Javier Milei quando questionado sobre a possibilidade da Argentina deixar o Mercosul para firmar um acordo com Washington. As declarações de Milei foram feitas durante um evento organizado pela Bloomberg em Davos, na Suíça, em paralelo ao Fórum Econômico Mundial. Aí alinhadíssimo com os Estados Unidos, né, o Javier Milei. Ó, tem outra notícia aqui importante, notícia polêmica, inclusive, que saiu hoje na imprensa internacional, em uma medida polêmica e que compromete a acirrada ainda mais a divisão política nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump anunciou uma nova política de bandeira única, proibindo o hasteamento de bandeira LGBTQIA+, nos edifícios do governo federal. A decisão impacta diretamente todos os prédios governamentais que agora só poderão exibir a bandeira dos Estados Unidos ou outras relacionadas ao governo norte-americano. Na verdade, vamos lá, ele apenas, não é que ele proibiu a bandeira, ele proibiu qualquer bandeira que não seja americana. Assim, há um viés ideológico grande nessa fala. Ele diz o seguinte: dos prédios públicos dos Estados Unidos se coloca só a bandeira dos Estados Unidos. Mas o que chama a atenção é prioridade. No primeiro dia que ele tomou posse, lá na frente de Biden, criticando a condução que o Biden deu para os Estados Unidos. E eu estou falando aqui especialmente de questão econômica. O Biden perdeu por questões econômicas domésticas. Tá? Domésticas. Embora os Estados Unidos tenham experimentado estar com a taxa de emprego regular, ele perdeu por questões domésticas. Aí essa é a prioridade. Assim, esse conjunto de coisas aí é a prioridade. Porque enfim, foi um dos trechos que mais repercutiu do discurso dele de posse, foi justamente quando ele falou que vai ter só gênero masculino e feminino. Os americanos que escolheram, então a gente agora assiste e vê como é que vai ser. Eu estou esperando as medidas dele para o mercado de criptoativos.